É hora de meditar. É hora de você aprender do livro de Deus. Devocional Voz para o Mundo, com o pastor Lúcio Pires. Olá, queridos ouvintes, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, louvado seja Deus, que possamos ouvir a palavra de Deus, separar um tempinho de nossa vida e refletir sobre as palavras de Deus. Nós vamos mais uma vez ao Salmo 34 e, se Deus nos permitir, nós vamos ver a primeira divisão desse salmo que trata dos 3 primeiros versículos. Esse salmo é de Davi. O contexto em que Davi compôs esse salmo foi um contexto de grande tribulação. Ele passava até pelo vale da sombra da morte. E então, sendo livrado, Davi então compõe esse salmo, provavelmente na caverna de Adulão. Queridos, foi lá onde Davi se escondeu para que não morresse e assim pudesse estar seguro dos inimigos que perseguiam Davi. É lamentável vivermos em situações assim, em que muitas vezes o ser humano mesmo destrói a si mesmo. Quantos de nós passamos também por situações semelhantes de perseguição e muitas vezes de conflitos e ódios uns com os outros? É lamentável essa situação. Muito bem, esse salmo nos ajuda a que possamos restaurar a nossa vida, termos dignidade de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. O salmo diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Queridos, nós vemos aqui nessa primeira porção do Salmo 34 que Davi primeiro ele faz uma impostação diante de Deus, declarando que ele bendirá o nome do Senhor em todo o tempo. Essa palavra bendizer significa falar bem todo o tempo e nunca mal. Essa é uma característica que Davi pôs no seu coração por tudo que Deus fez por ele, por todo o livramento, por toda a proteção de Deus sobre sua vida. Então Davi se determinou a sempre engrandecer o nome de Deus, sempre louvar e exaltar o nome de Deus, bendizendo o seu nome em todo o tempo. Ele continua e diz: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, queridos, é aqui que nós vemos que muitas vezes com os nossos lábios nós temos difamado, temos falado mal do nosso próximo e muitas vezes até blasfemado contra Deus, questionando sobre as voltas da vida aqui nesta terra, que muitas vezes são consequências dos nossos próprios atos. Os resultados de nossas ações aqui na terra são exatamente tudo que nós podemos colher dentro de nossa sociedade. A humanidade ela tem cada vez mais se afastado de Deus e, consequentemente, o resultado é a violência, o esfriamento do amor dos homens uns para com os outros. O que o salmista Davi faz é exatamente o contrário. Ele se determina agora a bendizer o Senhor e a louvar Ele sempre com os seus próprios lábios, todo o tempo. Louvado seja Deus. Se todos nós nos determinarmos a também glorificarmos o Senhor, quando abrirmos a nossa boca, sempre exaltarmos o Senhor e bendizermos também uns aos outros. Que assim o façamos e certamente viveremos bem nesta terra que Deus nos deu. No segundo versículo, o salmista diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão.
Nessa segunda passagem, Davi mais uma vez usa a impostação, declarando que ele vai se gloriar no Senhor no mais profundo de sua alma. Essa é uma atitude que muitas vezes não paira no coração dos homens. Os homens se gloriam uns nos outros, se vangloriam em si mesmos e nunca se humilham diante do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. No próprio salmo anterior, o Salmo 33, versículos 8 a 10, o salmista diz: Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor é Deus poderoso. Que maravilha de palavras! E que assim nós possamos verdadeiramente nos gloriar nesse Deus que não falha, que não decepciona, é um Deus que cuida, é um Deus que se preocupa, é um Deus que acalenta, é um Deus que conforta e consola nossos corações quando nós estamos atribulados, angustiados. É o Deus que nos faz companhia quando nós estamos sozinhos, isolados, precisando de alento. O próprio salmista aqui menciona isso. No capítulo anterior, nos versículos 20 a 22, o salmista diz: Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, queridos ouvintes, que nós realmente estejamos esperando no Senhor, que é nosso auxílio, nosso escudo, que nós possamos confiar nele, porque verdadeiramente ele é fiel. O salmista então termina essa primeira divisão declarando: Engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Nessa última passagem dessa primeira divisão, o salmista parece estar tão empolgado com a sua experiência vivencial com Deus, que ele quer compartilhar com todos aqueles que estão à sua volta. E ele diz, então: engrandecei comigo todos, e vamos todos exaltar ao Senhor. É aquela velha história que nós queremos sempre compartilhar nossas experiências com aqueles que nós amamos e desejamos que tenham também a mesma alegria, o mesmo entusiasmo e a mesma experiência que tivemos com Cristo Jesus. Quando conhecemos o Senhor, nós temos uma alegria tão infinda em nossos corações que nós queremos falar de Cristo todo o tempo para todos aqueles que se aproximam de nós. Muitas vezes, por causa disso, somos ignorados e muitas vezes até taxados de alienados. Mas, na verdade, tudo isso é a alegria que explode dentro dos nossos corações por tudo aquilo que Cristo fez por nós. Que creiamos na palavra de Deus e no poder de nos experimentar pela sua bondade e misericórdia. Louvado seja Deus por mais este momento da palavra de Deus que tenha falado ao seu coração e que você então possa buscar profundamente ao Senhor, que é o que nós vamos falar, se Deus nos permitir, no nosso próximo estudo, quando vamos relacionar a segunda divisão desse Salmo 34. Deus fique com todos, que a graça e a paz do Senhor também esteja com todos. Louvado seja Deus. Amém. Assim como milhares de pessoas comprometeram-se com Cristo, você também pode fazer o mesmo. Se você deseja conhecer ainda mais a mensagem de fé e de esperança em Jesus Cristo e em Sua Palavra, por favor, entre em contato conosco. vozparomundo@radiocbr.net.
Igreja Batista Regular no Bessa, Rua Maria Alzenir Rodrigues, número 40, Aeroclube, CEP 58036175, João Pessoa, Paraíba, ou ainda pelo WhatsApp. Anote aí, 839-8715-1352. Sintonizando e direcionando suas afeições a Deus. Edição radiocbr.net.